E aí, craquedásculos, beleza? Pessoal, já pararam para pensar por que vão associar direitos humanos a direito de criminosos? Já pararam para pensar por que esse assunto é tão complexo quando, na verdade, a gente tem que pensar da maneira mais simples possível, até porque é simples pensar os direitos humanos? Vamos fazer o seguinte? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu estou trazendo uma discussão bem interessante sobre direitos humanos para vocês, chamando a atenção para algumas questões de história. Eu sou o professor Pedro, da equipe Dásculos, e roda a vinheta, porque a gente precisa começar aqui. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, galera, nós vamos pensar um pouco essas situações dos direitos humanos aqui, chamando atenção para marcos históricos e chamando atenção para declarações históricas, tá? Eu acho que a gente precisa começar pensando um pouquinho definição, né? Pedrão, o que eu posso chamar atenção para direitos humanos? Pessoal, existem várias definições, mas eu quero pontuar algumas condições para vocês. Todos os direitos que envolvem a proteção do ser humano, a manutenção da integridade física, psicológica do ser humano, todo o conjunto de direitos que vão consequentemente manter essas ditas condições, nós podemos gabaritar como direitos humanos. É evidente que ao longo da história nós vamos analisar mutações, mudanças, até chegar a esses ditos princípios, mas basicamente a gente tem que pensar por esse lado. Vamos lá, pessoal. É importante nós olharmos para os direitos humanos, trazendo as suas garantias e os seus princípios básicos. Pensemos assim, tá bem? Então, quando a gente fala desses direitos humanos, que a gente vai chegar na famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos do pós-Segunda Guerra Mundial, como garantia, não percam de vista essas palavras: a fraternidade, a solidariedade, a dignidade, a liberdade e a igualdade. E aí eu acho que esses termos eles vão compactuando com alguns aspectos históricos que eu também quero trabalhar com vocês aqui. Vale uma outra observação. O que nós chamamos de direitos básicos, né? Que vocês devem estar aí pensando, beleza, mas o Pedro falou em todos os direitos para manter a integridade, né? Que são inerentes à condição física, psicológica do homem e tudo mais. Mas eu trago os seguintes aspectos: alimentação, integridade física, vida, afeto, livre expressão de opinião, sexualidade, dentre outras condições, e educação. Eu acho que com esses princípios estabelecidos, direitos básicos estabelecidos, garantias, a gente consegue nortear bem a nossa discussão aqui, tá? O professor Samu vai ajudar a gente, vocês vão encontrar outros vídeos aqui onde ele vai aprofundar aspectos de movimentos que vão ter identidade desses direitos humanos, mas agora eu queria fazer um breve percurso histórico com vocês para a gente pensar esses ditos direitos humanos. É o seguinte, pessoal, muito se associa os direitos humanos a direitos de criminosos, aos direitos de bandidos, né? Vocês vão encontrar que direitos humanos defendem bandidos. É muito importante. Outra coisa, vocês vão ver associado direitos humanos à ideia da esquerda, à ideia do comunismo, a ideia... É evidente que ao longo da história, alguns movimentos, eles vão tendo nos direitos humanos algumas condições de bandeiras, né? De bandeiras de defesa e assim por diante. Mas vamos por partes, porque é o seguinte, quando a gente olha até a chegada da famosa declaração no pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos um percurso onde, na verdade, a base desses direitos humanos advém de ideias de uma burguesia crescente ao longo do século XVIII na Europa, principalmente dentro da França, correto? E uma burguesia que, consequentemente, vai ofertar bases de pensamento através do movimento iluminista para a dita idade contemporânea. Então, assim, se olharmos em uma contextualização, por exemplo, a século XVIII, a século XIX, o que a gente vai perceber, na verdade, vai ser uma composição de direitos, de defesas desses direitos ditos humanos. É claro que esse termo ele vai tomando corpo ao longo da história, naquele contexto a gente vai tratar de ideias de homens e cidadão e tudo mais, mas é importante a composição da ideia burguesa de sociedade e da ideia burguesa de alguns princípios. Quer ver? Nós temos alguns documentos que são importantes dentro desse quadro. Por exemplo, dá para a gente chamar a atenção para a famosa Petição de Direitos do século XVII na Inglaterra.
né, que ali vai limitar o poder do parlamento dentro da dinastia dos Stuarts. Se pensarmos que isso avança no sentido de limitação de um poder que é autoritário e avança para a ideia de liberdade política, dá para a gente compactuar com um desenvolvimento propriamente de princípios de liberdade que, consequentemente, vai estar linkado a direitos humanos. Dá para a gente chamar a atenção para a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, da década de 1770, na América e tudo mais, base iluminista e assim por diante, mas um documento elementar que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, no material em PDF e tudo mais, vocês peguem aqui, vai ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, estabelecido lá em 1789, no contexto ali de início da famosa Revolução Francesa. Dentro dessa declaração, os famosos princípios de liberdade e de igualdade, estabelecidos como foram, dá para a gente linkar muito a essas questões que agora há pouco eu colocava para vocês como garantias, né, povo? Eu falava, por exemplo, de garantias, olha aqui, a fraternidade, a dignidade, a liberdade e a igualdade, principalmente esses três aspectos, e vamos fazer um recorte desses dois, a liberdade e a igualdade. Aqui nós temos um apontamento extremamente importante para nós buscarmos, ao longo da história, dentro dessas declarações, essas ditas condições. Beleza, Pedro, então eu posso considerar que com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França do final do século XVIII, desculpa pessoal, eu já posso falar em Declaração Universal dos Direitos Humanos? Calma, respira. Por quê? A gente vai ver que ao longo do século XIX, esses direitos eles vão se afirmando. Mas não percam de vista essa tendência afirmativa, porque ela vai estar na figura da burguesia. Tá certo? Uma burguesia que cresce politicamente falando e cresce economicamente falando, muito em função do movimento de industrialização que acontece na Inglaterra e se espalha para outras localidades, como por exemplo a França, como por exemplo os Estados Unidos, países europeus, como por exemplo a Alemanha no pós a unificação e assim por diante. Tudo bem. Mas aí nós chegamos no início do século XX, ou mais precisamente, galera, na primeira metade do século XX. E o que a gente percebe, chamando atenção até para Eric Hobsbawm, com a sua famosa obra A Era dos Extremos. Ali nós estamos falando de um determinado contexto extremamente conturbado e que se formos analisar liberdade, igualdade, dignidade, isso não vai compactuar com muitos movimentos que aconteceram. Primeiro, nós temos uma Primeira Guerra Mundial extremamente danosa para essas condições que envolve humanos nas suas perspectivas de direitos, de dignidade e de integridade. Primeiro aspecto. Nós temos outros aspectos do período entre guerras, a ascensão de determinados regimes que olharam para a liberdade e repudiaram essa liberdade. E outra coisa, perseguiram, caçaram pessoas que pensavam de maneira diferente e como dá para a gente chamar atenção para o nazismo, até tinha uma condição religiosa, uma condição étnica diferente, é o que vai acontecer no Holocausto, correto? Eles vão ser perseguidos, ou seja, perseguições, a ausência de liberdade não compactua com direitos humanos. Quer dizer, eu estou falando do regime nazista, mas dá para chamarmos atenção para o fascismo dentro da Itália, dá para chamarmos atenção para o stalinismo dentro da União Soviética com o Stalin após 1925. O que eu quero deixar bem claro é que o que a gente foi moldando, mesmo que tendo uma centralidade na burguesia, desde o século XVII, afirmando no século XVIII, desenvolvendo-se, consolidando no século XIX, nesse início do século XX, ele praticamente perde esse princípio, esse parâmetro. Segunda Guerra Mundial, outro movimento que não compactua de maneira alguma, meus caros, com relação à integridade, com relação ao que eu estou chamando a atenção para direitos humanos, ou direitos dos homens, ou direitos dos cidadãos. Não compactua a guerra da maneira como ela foi. A proporção de matança que a guerra ela teve em virtude dos conflitos que colocaram os países aliados e os países do eixo. Não percamos de vista todas essas ditas condições. Tudo bem? Nesse sentido, pessoal, eu acho importante nós fazermos uma determinada menção. Qual menção aqui? É o seguinte, acabado a Segunda Guerra Mundial, a discussão era, peraí, como que deve ficar, as ditas, só um minutinho, pessoal, como deve ficar as ditas, vamos voltar para cá, isso, como deve ficar as ditas condições que envolve, meus caros, os direitos humanos depois de um período conturbado assim. Ou seja, a Declaração de Direitos Humanos Universal dos Direitos Humanos, ela é fruto desse contexto.
ela vem desse cenário. Ou seja, nós temos a perspectiva histórica interessante, mas nós devemos pontualizar ela num cenário pós-Segunda Guerra Mundial. E efetivamente produzido e estabelecido, pessoal, por nações vencedoras. Se pegarmos a ONU, né, que foi 10 de dezembro de 1848, quando a declaração foi estabelecida, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, lembrando que a questão das Nações Unidas, para a gente aqui, era revitalizando até um princípio da Liga das Nações. Povo, tudo isso favorece a gente perceber que as tendências e as condições das nações vencedoras e os princípios que vieram de uma burguesia, que vieram de um movimento que tinha essência burguesa, eles foram ratificados nessa determinada declaração. Tudo bem, pessoal? Então esse é um breve histórico para a gente chegar na famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês encontrarão num link aqui que eu vou deixar para vocês a declaração completa com seus 30 artigos estabelecidos e assim por diante. Mas antes de terminarmos, eu queria, e aí eu vou chamar vocês aqui para o slide, porque eu quero, pessoal, que vocês compreendam algumas situações que vão envolver a relação histórica, chamando atenção para alguns artigos dessa dita declaração. Vamos lá? Vamos ver comigo aqui, ó. Agora sim, pessoal. Beleza. Vamos colocar aqui algumas dessas condições, tudo bem? Vamos pegar aqui esse artigo, o artigo 1º, como vocês estão vendo aí, né? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados da razão de consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. É muito interessante, né, galera? Porque quando eu olho para essas ditas condições que vocês estão vendo aí, ó, quando ele fala em homens nascem livres, compactua de toda essa dita condição, beleza. Isso leva a gente a perceber a relação com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dos homens e dos cidadãos do final do século XVIII na França. Que situação interessante, né, pessoal? E aí eu trago um outro aqui para vocês, olha lá. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direitos sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Esse princípio de igualdade perante a lei como é estabelecido é um princípio que veio dessa declaração também, pessoal. Mais uma vez, dimensiona que é interessante, é importante os direitos do homem, os direitos humanos, nessa condição de declaração, mas, povo, mais uma vez, a gente tem que considerar toda a sua herança e a sua essência burguesa. Isso faz parte de uma relação, de um contexto para esses momentos aí. Beleza? Então pode voltar para cá, só para nós compactuarmos outras condições. Eu estou aqui com a minha fichinha sempre para fazer com que vocês estabeleçam reflexões. E aí, para a gente encerrar aqui, para a gente colocar um ponto reflexivo importante, no início da aula, o que eu falava para vocês, pessoal? Eu fazia uma menção de por que será que quando a gente fala de direitos humanos, por exemplo, em contextos como o atual, há uma ligação muito forte com a condição de ser direitos que eles vão defender bandidos, pessoas fora da lei. Nós temos algumas situações para serem colocadas, e aí eu peço para vocês uma reflexão. Eu acho importante a gente tomar como parâmetro uma seguinte condição. Vale a menção que quando uma determinada pessoa ela infringe a lei, por exemplo, ela mata, quando essa pessoa rouba, ela está, consequentemente, atacando os direitos humanos. Então, do ponto de vista do que os direitos humanos estabelecem, quando uma pessoa comete algum crime, ela não está respeitando os ditos direitos humanos. Então, temos esse primeiro aspecto a ser tratado. O segundo aspecto a ser tratado é que esses direitos, eles como inerentes a todos os homens, eles é o que vão garantir as nossas condições de liberdade, igualdade, fraternidade, segurança, tudo que eu já acabei de mencionar para vocês. E aí quando a gente olha propriamente para como uma determinada pessoa, mesmo que tenha cometido algum crime, ela vai ser julgada, é nesse momento que os direitos humanos, eles vão aparecer não para uma proteção própria ao bandido, mas é para garantir que os direitos humanos sejam mantidos, mesmo em um momento de julgamento de uma pessoa que infringiu os próprios direitos. Percebam? Então a gente precisa
romper com essa ideia de que esses direitos são direitos... Porque, aparentemente, a gente olha para uma discussão muito rasa, parece que direitos humanos virou até uma entidade, né? Alguns até personificam os direitos humanos. Mas eu acho que isso é muito importante. Quando a gente trata da presença desses direitos dentro do movimento de julgamento, por mais perverso que possa ser o crime, é interessante a gente manter esses direitos justamente para que a lei, e aí no princípio de igualdade que vocês viram, ela seja mantida. Quer ver? Volta comigo aqui, por favor, e vocês verão nesse artigo, o artigo 10º, o que eu estou especificando. Todo ser humano tem direito em plena igualdade à justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre os seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então aqui a gente parte daquele princípio que toda pessoa é inocente até que se julgue o contrário. Povo, esse artigo, ele é muito interessante para nós entendermos isso. E você quando estiver, pode voltar para cá para mim, por favor. E você quando estiver produzindo uma redação com esse tema, leve em conta isso. Quando você se deparar com uma discussão que as pessoas de senso comum, elas vão pensar esses direitos para bandidos e assim por diante, pensem dessa forma. Não são direitos para defender criminosos. Não, porque os criminosos estão infringindo propriamente esses direitos. Mas são direitos que devem existir para manter uma determinada igualdade perante a lei e um julgamento imparcial, tá certo? Dentro do quadro que envolve pessoas, seres humanos. Até porque nós estamos falando que aquele que cometeu o crime, ele também é um ser humano, e aquele que está julgando também é um ser humano. Então, pensemos dessa forma, ampliemos o nosso leque com relação a esses direitos como um todo, tá bem? É isso que eu deixo para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa discussão. E para quem não está inscrito no canal, eu peço que se inscrevam, acompanhem os nossos vídeos, ative o sininho das notificações, dá um likezinho aqui para mim, porque nós precisamos muito dessa força de vocês. E vamos lá, pessoal, direitos humanos são direitos de todos. Meu abraço, até mais, tchau, tchau.